Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão, em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que será uma bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição do quarto trimestre, a primeira lição do quarto trimestre de 2020, aonde vai tratar do tema, o tema geral do trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós estudaremos neste trimestre exclusivamente todo o livro de Jó. Nós entenderemos melhor o seu sofrimento, o porquê que Deus provou o Jó desta maneira, entenderemos o contexto histórico, entenderemos se Jó era um homem físico literal ou se era um homem que era uma ficção, as pessoas definiriam como uma ficção o que Jó tem passado neste contexto histórico, né? Quais eram os bens de Jó, o porquê que Jó sofreu, teve que sofrer desta maneira, ou enfim, nós traremos lições para os nossos dias atuais, que eu tenho certeza que será uma bênção para as nossas vidas. Como toda lição, né, como todo trimestre, nós temos neste trimestre também 13 lições. A lição número 1, que vai ser a lição que nós abordaremos aqui, ela vai tratar do livro de Jó. A lição número 2, no próxima oportunidade, será quem era Jó. A lição número 3 será Jó e a realidade de Satanás. Lição número 4, o drama de Jó. Lição número 5, o lamento de Jó. A lição número 6 será a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Uma pergunta, é uma indagação. Lição número 7, outra indagação, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecados ocultos? Lição número 8, outra indagação, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Lição número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A última defesa de Jó é a lição número 10. Lição número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Outra pergunta, outra indagação. Lição número 12, quando Deus se revela ao homem? Lição número 13, quando Deus restaura o justo. Então nós veremos aqui 13 lições. Esta gravação será a primeira lição que nós deixaremos aqui gravado, né? E subsequente, nas semanas posteriores, nós estaremos também gravando as próximas lições. Lição número 1 vai tratar exclusivamente do livro de Jó, o contexto histórico do livro de Jó, né? Quando foi que foi escrito, por quem foi escrito, né? Em qual área, qual região o livro de Jó foi escrito. Né? Isso tudo nós trataremos aqui nesta lição número 1. O texto áureo dessa lição está em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Verdade prática, vai dizer, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, Ezequiel, capítulo 4, versículo 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 1. Os objetivos específicos são, primeiro, mostrar que a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó e, por fim, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Já na introdução da nossa lição, nós veremos aqui que o livro de Jó, antes de tudo,
é um livro poético. O Antigo Testamento ele está dividido em 3 características, grupos de livro, podemos dizer assim. Primeiro, o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. 5 primeiros livros da Bíblia são descritos como Pentateuco ou livro da lei, escrito por Moisés. A segunda característica é os livros históricos. Estes livros também são compostos pelos reis que exerceram as suas atividades no reinado de Israel e também pelos profetas. E a terceira característica são os livros poéticos. Os livros que são o seu conteúdo literário são poesia, são escritos em forma de poesia. E dentro deste grupo literário poético está em primeiro lugar o livro de Jó. O livro de Jó é um livro poético, mas tem outras características que nós veremos aqui mais a fundo neste estudo. A introdução vai dizer que o livro é uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Tem características peculiares que só tem neste livro de Jó, que só está escrito no livro de Jó. A sua característica literária, a sua característica histórica. Jó demonstra também neste livro uma grande obra do nosso Senhor. Jó demonstra também neste livro a soberania de Deus, a grandeza de Deus diante da finitude humana, sabendo que o homem ele é limitado e o nosso Deus é eterno. A soberania de Deus está acima de todas as coisas. Esta é uma das funções e um dos objetivos do livro de Jó, porque Jó ensina isso muito bem para nós nos dias atuais, acreditar na soberania do nosso Senhor. Dentro do livro de Jó também há estudos científicos até, meus queridos irmãos, que tentam entender o porquê que o livro de Jó já anunciava algumas coisas antes da ciência ter evoluído. Alguns comentaristas vão dizer, e são unânimes em dizer, que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Comparam até contemporâneo ao livro de Gênesis, ao princípio de todas as coisas, a criação, antes da criação do mundo. Mas dentro do livro de Jó há alguns textos bíblicos que servem até para pesquisas científicas, para os irmãos entenderem o tanto que o livro de Jó é um livro que tem uma particularidade individual dentro das Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, em Jó, capítulo 26, versículo 7, vai dizer que o norte estende o vazio e sustenta a terra sobre o nada. Um livro escrito há milhares de anos atrás, antes da ciência entender como é que o mundo foi criado, como é que o universo foi criado. O livro de Jó já deixa claro em dizer que a terra ela está sendo sustentada sobre o nada, sobre o nada. Outra característica também que os cientistas eles procuram extrair também do livro de Jó, estudos científicos também procuram extrair do livro de Jó, é sobre os animais, os grandes animais terrestres que existiam no tempo antigo, como por exemplo os dinossauros. O livro de Jó vai falar de um grande animal que existia, dá todas as características deste animal, que é o bemonte. Isso está escrito em Jó capítulo 40, versículo 15, dá todas as características deste animal. Só que este animal ele convivia, segundo as Sagradas Escrituras, segundo o livro de Jó, com os seres humanos, dando um pouco de divergência entre os cientistas que acreditavam que os dinossauros foram criados em uma época anterior aos seres humanos, datando a Terra aí cerca de milhões de anos. O livro de Jó tem uma data aproximadamente de 4.000 anos antes de Cristo. Enfim, o livro de Jó ele é um livro diferenciado que
Várias religiões, várias culturas estudam este livro porque tem características que fazem a gente meditar, tá bom? Entrando aqui já no primeiro ponto da nossa lição, nós vamos estudar mais com relação ao assunto, a autoria do livro, o local e data do livro de Jó. O subtópico primeiro vai dizer o seguinte: o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões de quem escreveu este livro, elas são divergentes entre os comentaristas. Como, por exemplo, há comentarista que diz que o livro foi escrito por Moisés. Outros dizem que foi escrito por Eliú. Outros falam que foi por Salomão. As opiniões se dividem, né? Ezequias, Isaías ou até mesmo Esdras. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Jó. Por isto, o mais correto em dizer é que o livro ele tem a autoria desconhecida, mas algumas coisas levam aos comentaristas a especularem, a levarem em direção a certos escritores, como por exemplo, o cristianismo histórico conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, ou seja, ele entende que este livro, os personagens, o Jó, a esposa de Jó, os filhos de Jó foram personagens que viveram realmente nesta terra, que tiveram uma vivência histórica nos tempos antigos. E eles têm em consideração que isto tudo, o livro de Jó foi escrito de maneira narrativa e poética inspirada por Deus. Por quê? Porque existem hoje linhas de pensamentos que dizem que este livro é uma ficção, um apanhado de retalhos, de descrições de outros livros e que formaram o livro de Jó. Mas, porém, pelo contexto histórico, e nós vamos ver aqui mais na frente que a Bíblia ela vai narrar e vai dizer que era um personagem real, era um personagem real, e este personagem viveu sobre esta terra e passou por tudo isso. O segundo subtópico vai dizer que a pessoa de Jó na Bíblia. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi um real, correlacionado ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel 14:14. Tiago também, por exemplo, atesta que a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando se destaca a perseverança de Jó, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 11, que é a nossa leitura bíblica em classe, a qual fala que nós devemos nos atentar para a perseverança e a paciência de Jó. E isto tudo traz um ensinamento para os nossos dias, que nós, mediante as dificuldades, mediante as tribulações, mediante as adversidades deste mundo, nós temos que ter este livro, estudar este livro com a orientação do Espírito Santo para que nós possamos entender como foi que Jó passou por isso tudo sem blasfemar o nome do Senhor, pela sua fé, pela sua integridade, pelo seu comportamento de ser um homem íntegro diante de Deus. Terceiro subtópico, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu colocarei aqui uma imagem que vai colocar que vai mostrar a terra de Uz, uma imagem geográfica que vai mostrar a terra de Uz, a qual os comentaristas eles dizem que a terra de Uz situam ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste e indo até Babilônia, próximo de Jerusalém, né, ali junto ao sul de Edom, próximo ao deserto da Arábia. É uma terra que existiu de fato, assim como o personagem de Jó existiu de fato, que foi o ponto que nós estudamos aqui no ponto anterior. Usando as regras da hermenêutica,
A hermenêutica é a regra de a Bíblia interpreta a própria Bíblia. As coisas que está escrito na Bíblia, nós temos que entender através de outros textos bíblicos, trazer luz para nós através de outros textos bíblicos. E nós vimos aqui que Ezequiel confirmou que Jó existiu, assim como existiu Noé e Daniel e também Tiago. Ele confirmou a perseverança, a paciência de Jó em Tiago capítulo 5, versículo 11. Subtópico 4. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, um período em que viveu Isaac e Jacó. E eles têm esta época como um dos indícios, ou seja, uma possibilidade que Jó viveu contemporâneo a estes patriarcas. Porém, isto é uma possibilidade, isto é extraído através de alguns textos bíblicos, como por exemplo, Jó capítulo 1, versículo 5, visto que Jó era sacerdote de sua própria casa. Ele era sacerdote da sua própria casa. Com certeza, se ele tivesse vivido depois dos patriarcas, ou seja, no período da lei, ele falaria algo a respeito da lei em seu livro. Porém, o livro de Jó se cala. A escritura literária do livro de Jó, ela não demonstra uma direção com relação a este assunto. Outro ponto que leva a crer, alguns comentaristas a crer, que o livro de Jó é contemporâneo, que Jó viveu na contemporaneidade de Abraão, Isaac e Jacó, é o que está escrito em Jó 42, versículo 15, onde diz que as filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos dos bens de Jó. E na lei, Números 27, capítulo 8, fala que se o pai de família tivesse um filho homem, ele seria o coerdeiro. Era proibido uma filha ser coerdeira na lei, de ter direito aos patrimônios, se o pai tivesse um filho homem, de acordo com a lei de Moisés. Isto é outro motivo que leva os comentaristas a crer que o livro de Jó foi escrito na contemporaneidade de Abraão, nos tempos de Abraão, Isaac e Jacó. A palavra hebraica que aparece também no livro, traduzida em um pedacinho, uma peça de dinheiro, que está escrita em Jó 42, versículo 11, ela só aparece duas vezes na Bíblia, nas ocasiões na Bíblia, que é uma em Gênesis capítulo 33, versículo 19, e a outra em Josué capítulo 24, versículo 32. Então a época em que Jó foi escrito, mediante estas características, mediante a estes pontos que eu acabei de colocar, alguns comentaristas levam a crer que foi na época dos patriarcas justamente por causa disso, ou seja, podendo ser escrito por Moisés anos posteriores. Acreditamos que o livro de Jó, a história de Jó foi contada de forma oral, verbal, de pai para filho. Só que a escritura é contemporânea. Pode ser que Moisés possa ter escrito, pode ser que outras pessoas também podem ser escrito, essas pessoas que eu citei aqui no início, mas nada concreto, e o mais certo é dizer que a terra existiu, Jó existiu, os filhos existiu, historicamente, geograficamente, Jó conviveu nesta terra, o tempo em que Jó estava vivendo aqui é aproximadamente um tempo muito mais antigo que Moisés, muito mais antigo que Jesus Cristo, muito mais antigo do que nós imaginamos, aproximadamente 4.000 anos, comparando aí o livro de Gênesis. Então, muitos creem que o livro de Jó é o livro mais antigo das Sagradas Escrituras. Segundo ponto, a estrutura literária do livro de Jó. Prosa e poesia é o primeiro subtópico. Prosa e poesia quer dizer que prosa é um livro
que no início tem comentários, no início tem um resumo geral daquilo que iria acontecer com Jó, e poesia no seu desenvolvimento de forma poética, né, no meio do livro, há esta poesia grandiosa. Ou seja, o livro começa com prosa, no meio, no desenvolvimento, poesia, e no final, um resumo geral, outra prosa. Sim, o prólogo, ou seja, o início, Jó capítulo 1 até o capítulo 2, é uma prosa. E o epílogo, que é o final, o fechamento do livro, é Jó 42, versículo 7 até o 17. Então, estão em prosa. O texto intermediário, no meio, é poesia, em forma de poesia. O segundo subtópico vai dizer a organização. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó. Monólogo quer dizer que é um diálogo consigo mesmo. Na poesia, Jó, ele trata vários diálogos consigo mesmo, falando consigo mesmo, num período de sofrimento, neste período em que ele estava com a sua saúde debilitada, no período em que ele estava refletindo sobre as coisas da vida, ele estava neste diálogo consigo mesmo. E a organização deste livro, ele é mais ou menos assim, um diálogo consigo mesmo, depois 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar. Quando eles chegam e vê Jó naquela situação, esses 3 amigos de Jó, a palavra de Deus vai nos dizer que eles passam 7 dias e 7 noites sentados do lado dele, apenas contemplando, olhando para o seu sofrimento, porque o seu sofrimento era intenso, era muito grande. E após isto acontece os ciclos de diálogos, os ciclos de conversa com Jó, né? Eles falando com Jó, questionando Jó, mostrando as suas teologias errôneas para Jó, e Jó se defendendo de tudo isso. O outro discurso que tem também na organização do livro de Jó é quando seu amigo jovem Eliú chega e mostra então, fala da revelação de Deus, fala da graça de Deus que é abundante sobre as nossas vidas. Há então outro argumento também que faz parte desta organização do livro de Jó. E finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, a organização do livro de Jó começa com um questionamento de si mesmo, Jó, né, conversando com ele mesmo no desenvolvimento após a primeira prosa, e na forma poética, começa com o Jó se questionando, perguntando, falando consigo mesmo, e depois os 3 amigos no ciclo de diálogo conversando com Jó. O terceiro é o discurso do 4º amigo de Jó, Eliú, seguido pela revelação de Deus, e por fim Jó diante da revelação divina, se humilhando diante da revelação divina e a sua restauração completa. O terceiro subtópico vai tratar sobre a abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto, como por exemplo, uma corrida. O livro está cheio de figuras de linguagem, como por exemplo, uma corrida, vai e vem, né? Fala também do vento, da sombra, né? E especificamente sobre a corrida, que está em Jó capítulo 14, versículo 2, Jesus Cristo, ele fala em Mateus capítulo 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, faz parte desta figura de linguagem, uma corrida rumo aos céus, uma ida, uma perseverança rumo à sua fé, rumo à fé em Cristo Jesus. Dá este entender que todo o texto, toda a escritura em forma de figura de linguagem, ela dá uma ampliação a mais, ela é ampliada, podendo dar vários significados com relação à nossa conquista diariamente rumo aos céus.
O terceiro ponto dessa lição, ela vai tratar o seguinte: a natureza e a mensagem de Jó, do livro de Jó. Subtópico primeiro, por que os justos sofrem? É uma indagação. Jó sofreu momentos difíceis em suas vidas, em sua vida. Jó, ele passou por momento que, olhando os textos sagrados, damos a entender que até ele sofreu uma forte opressão e tristeza profunda de alma pelaquilo que ele estava vivendo. Mas por que um homem tão justo, tão reto, que se desviava do mal, passou por este sofrimento? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica, ou seja, Jó, ele só servia a Deus porque ele tinha o favor de Deus. Ou seja, esta troca de barganha, essas trocas de favores. E o nosso Deus, ele quebra este paradigma justamente neste livro, que ele é o Deus criador dos céus e da terra. Nós devemos adorá-lo pelaquilo que ele é e louvá-lo pelaquilo que ele fez. O nosso Deus, ele está acima de todas as coisas e a adoração deve permanecer mesmo diante das adversidades. E o justo vai sofrer justamente para que ele possa crescer e conhecer mais a Deus de perto. Deus queria que Jó conhecesse mais o poder de Deus, conhecesse mais a soberania de Deus, que Deus era capaz de restituir tudo aquilo que ele tinha perdido. Jó perdeu os seus 10 filhos, Jó perdeu a sua riqueza, Jó perdeu a sua saúde, mas em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. E no final de tudo, Deus restaurou tudo em dobro para Jó, mostrando aí a sua soberania sobre todas as coisas, mostrando a sua soberania sobre tudo e todos, e deixando o nosso inimigo, o diabo, inimigo das nossas almas, mais uma vez se sentindo como um derrotado. Isto é a principal intenção de um justo sofrer, é para que Deus possa aprová-lo e mostrar para o nosso inimigo que nós somos servos fiéis e que nós possamos, e nós conseguimos, e que nós ainda estamos prosseguindo em conhecer o nosso Deus. Segundo subtópico, existe a bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia o benefício em troca. É isso que nós devemos aprender, que toda a bondade do nosso Senhor é para que nós possamos então conhecê-lo por amor a Jesus Cristo, o seu poder e a sua grandeza e a sua soberania. João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor que não tem como medir, que entregou o seu Filho unigênito, um único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Um amor é que move o ser humano a fazer as coisas de forma desinteressada. Quando nós amamos alguém, nós fazemos as coisas para este alguém sem desejar nada em troca, porque nós estamos sendo movidos por este amor que é o vínculo da perfeição que as Sagradas Escrituras nos falam. Subtópico terceiro, pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, Atos capítulo 9, versículo 1 e 17. Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Quando ele teve a visão de Jesus Cristo, ele se tornou perseguido em pregar as boas novas de salvação a toda a humanidade. Haja vista que ele foi o maior pregador, o maior evangelizador, o maior evangelizador de todos os tempos, ao ponto de escrever só no Novo Testamento
13 cartas que ainda hoje nos ensina grandes ensinamentos. Amém, meus queridos? Que nós possamos ficar com esta palavra abençoada, já entendendo as características, a forma literária do livro de Jó, né, o conceito histórico do livro de Jó, né, entendendo todas as características peculiares, né, a identidade deste livro de Jó já neste primeiro ponto. Na próxima lição nós estudaremos sobre quem era Jó, da onde ele veio, por que ele veio, quantos filhos ele teve, qual era a sua riqueza e por que Deus deixou que o inimigo fizesse isto com ele, tá bom? Até a próxima aula, né? Espero você na próxima aula e espero que esta videoaula desta lição tenha lhe abençoado grandiosamente, tá bom? Até a próxima, se Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor, nos permitir.